Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o aprofundamento do conteúdo de democracia e de autoritarismo. Vem comigo? Então, quando falamos em regimes democráticos e autoritários, nós falamos de um regime político, cuja definição é um conjunto de instituições, de leis e valores que regulam a luta pelo poder em determinada sociedade. Então, o regime político tem muito a ver, então, com instituições sociais e com o poder legal das mudanças sociais. Bacana? E sobre a democracia? Então, democracia é onde o chefe de governo do poder executivo é eleito pelo voto, assim como os membros do poder legislativo também são eleitos pelo voto. Então, partimos da democracia com uma ideia de participação popular. Quer dizer, nos estados democráticos, a população participa e o voto é o principal meio de participação na democracia representativa. Além do que, na democracia há mais de um partido político. Então, a ideia do bipartidarismo ou do multipartidarismo é uma ideia típica das democracias, já que o monopartidarismo ele é típico dos governos autoritários, que não permitem oposição. No Brasil, o processo de ampliação da participação política é recente. Por que recente, pessoal? Porque, primeiramente, nós temos aí um processo republicano relativamente recente, do final do século XX. Sem contar que, ao longo do século XX, tivemos ainda uma sociedade muito patriarcal, machista, reprimindo, por exemplo, o voto das mulheres, também uma sociedade que limitava em questões econômicas, sociais, por exemplo. E além do que também, às vezes, quando havia participação, ela não era dentro de um voto, digamos, secreto. Havia também muito coronelismo que impunha pela força, pelos interesses, a questão da participação. Então tivemos um processo inicialmente muito conturbado e muito recente, ampliado e, de fato, democrático. Então, dados ali que no início da República, 5% da população, às vezes, ali na década de 60 para 18%, e, de fato, a partir dos anos 80 e no século XXI, que a gente consegue aí uma participação mais massiva da população. Legal? Já em relação ao autoritarismo, é um regime que reprime toda e qualquer oposição política e ideológica ao governo. Então, o autoritarismo realmente tem essa ideia de imposição, de mandonismo. Essa ideia, de fato, de não aceitar, de não permitir qualquer coisa que vai contra o interesse desse despota, desse líder autoritário. Tivemos, por exemplo, uma questão da ditadura no Brasil por 20 anos, que foi um exemplo bem claro de reprimir as oposições e de não aceitar essas oposições. Também pelo mundo tivemos outros grandes modelos de ditaduras, como a franquista na Espanha e a salazarista em Portugal, que também tinham essas características muito veementes de centralização de poder, de não diálogo algum com o legislativo ou mesmo com o poder judiciário, de concentração de ministérios, de não permitir oposição, de reprimir os movimentos sociais, características bem típicas de governos ditatoriais. Bacana? Nesse vídeo, nós falamos, então, uma retomada um pouco dos conteúdos sobre a democracia e o autoritarismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!